Boa noite, amados irmãos, graça e paz, amém? É uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos para poder compartilhar da palavra do nosso Deus. E eu queria que os irmãos já pudessem abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, no capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 15. E à medida que você for encontrando, você pode se colocar de pé para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Primeira João, capítulo 2, versículo 15. A minha versão é a NAA, que eu estou utilizando nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mais uma palavra de oração, irmãos, nessa noite. Pai querido e amado, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por este momento, estarmos aqui reunidos no teu nome. E te rogo, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa se utilizar de mim para abençoar a vida dos meus irmãos que se encontram aqui nessa noite, aqueles que porventura também estão nos ouvindo, a transmissão pelo YouTube, que o Senhor abençoe e que possamos ter um momento de reflexão na Tua Palavra e o que o Senhor edifique a igreja e seja glorificado por Tua Palavra. Assim te oramos em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, eu queria compartilhar a partir desse texto o seguinte tema nessa mensagem: porque Deus não amou ao mundo, nós também não amamos. Vou repetir: porque Deus não amou o mundo, nós também não amamos. O amor é um sentimento sublime, talvez um dos mais especiais sentimentos que o ser humano ele pode ter. Não é por acaso que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 13, demonstrando que acima da fé e acima da esperança está o quê? Está o amor. No entanto, amar nem sempre é bom. Vou repetir: amar nem sempre é bom. A queda do homem, lá em Gênesis 3, demonstra justamente que as coisas que inclusive eram boas passaram a ser corrompidas. E isso inclui também o amor. O amor foi corrompido. E que, portanto, nem sempre amar é bom. Portanto, até o amor que foi corrompido faz com que a gente possa refletir sobre uma coisa muito importante aqui. Sabe por quê? Porque nós podemos amar aquilo que Deus odeia. Podemos também, irmãos, amar coisas erradas, podemos amar na proporção errada e podemos amar no tempo errado. O próprio autor dessa epístola aqui, João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Mas nem sempre João foi assim. Pelo contrário, João era conhecido antes da transformação como filho do trovão. João amava odiar. Então ele amava errado. Ele amava errado, ele amava odiar. João, quando escreve esta carta aqui aos irmãos, ele escreve com um propósito, porque ele tinha uma preocupação em mente. Havia uma doutrina que negava que Jesus viera em carne, e que portanto afirmava que Jesus não parecia homem, mas não era realmente homem, e que por causa disso não teria havido encarnação real, nem um salvador divino. Cristo pareceu vir em carne. Essa doutrina era conhecida como docetismo. A palavra docetismo vem de dokel, do grego, que significa parecer.
Então pareceu Jesus ter vindo em carne, e é contra isso que João combate. É contra esse tipo de pensamento herético, doutrinário daquele período, que João está escrevendo essa carta, e que, portanto, ele tem a preocupação de falar verdadeiramente, de fato, quem é Jesus. Quem é Jesus? Justamente para o quê? Para levar a entender que uma crença correta faz com que nós possamos viver de uma maneira correta. Mas uma crença errada, consequentemente, vai fazer com que nós venhamos a viver também de maneira equivocada. Logo, nós sabemos, a partir disso que ele está tratando aqui, sobre um tipo de amor. E portanto, se essa carta que ele escreve aqui, no capítulo 2, podemos descrever algo muito importante. Sabe por quê? Porque esse texto é importante. Porque esse texto é importante para a época que nós vivemos. Porque a época que nós vivemos, existe uma diversidade de coisas, de ideologias, de filosofias vãs, que inclusive dentro dessa diversidade se prega todo tipo de amor. Tudo vale, tudo pode. Mas na verdade, o que é que a palavra de Deus nos ensina? Que tipo de amor nós devemos ter? Ao que nós devemos amar? Ou aquilo que nós não devemos amar? É isso que o nosso apóstolo João, ele escreve. Primeira coisa que nós podemos observar aqui no texto, irmãos, é que nós não devemos amar o mundo. No versículo 15 ele diz isso na parte A: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Para que nós venhamos a compreender melhor isso aqui, precisamos compreender também, irmãos, o que é mundo aqui que João está tratando. Mundo na Bíblia tem vários significados. Um deles está relacionado ao universo, à criação do universo, porque Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou o cosmos. Pode se referir também a pessoas, o famoso João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mundo aqui então está relacionado a pessoas, mas mundo também pode se referir ao sistema humano controlado por Satanás. 1 João capítulo 5, versículo 19 nos diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então João, mais à frente aqui no capítulo 5, fala do sistema governado por Satanás, também se referindo a mundo, o mundo sendo do diabo, não no que diz respeito a planeta, não é o planeta, mas sim as pessoas que não se dobram ao Senhor e que portanto estão do lado deste mundo de Satanás. Contudo, amados irmãos, nós precisamos observar o contexto próximo aqui do texto, para que venhamos a compreender melhor o que é que João está querendo descrever com mundo aqui. Mundo está relacionado àquilo que ele descreve no versículo 16. Mundo aqui está relacionado mais a um estilo de vida, está relacionado a como se vive, e que portanto ele traz algo muito importante para nós aqui: o estilo de vida pecaminoso, corrupto, imoral, esse estilo de vida que é contra Deus, o estilo de vida que olha para aquilo que é corrupto, aquilo que é imoral, aquilo que é pecaminoso, e pensa que está tudo normal. É esse tipo de estilo de vida. Você já parou para pensar por que tantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não mudam? Estão nas igrejas de domingo após domingo, semana após semana, ouvem a palavra do Senhor, mas não são transformados, pelo contrário, são obstinados para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. É porque na verdade esse tipo de pessoa está ainda vivendo nesse tipo de mundo, esse estilo de vida. E aqui é importante nós refletirmos sobre uma coisa: nós não precisamos, talvez aqui nessa noite, refletir sobre um aspecto. Aqui na igreja OBPC do MEDS, nós não precisamos, vocês não precisam de melhores pregadores.
Vocês têm o pastor Rony, pastor James, pastor Euder, pastor Jorge, a irmã Janeide. Vocês estão bem servidos de palavra. O que nós precisamos na igreja OBPC Médici, eu quero ser ousado em dizer nessa noite, é que na verdade nós precisamos de melhores ouvintes da palavra de Deus. Nós não precisamos de melhores pregadores, nós precisamos de melhores ouvintes. Ouvintes que não são obstinados a desobedecer, pelo contrário, ouvintes que ouvem a palavra e frutificam. Como o pastor Euder orou aqui, assim como aquela parábola do semeador, onde a semente era a mesma, era a palavra de Deus. O problema não estava na mensagem, o problema não estava na semente, mas estava justamente aonde? No coração dos ouvintes. Aquela semente que caiu à beira do caminho, aquela que caiu sobre a rocha, aquela que caiu entre os espinhos, eram ouvintes que de fato não observavam a palavra de Deus e eram obstinados a desobedecer, e portanto está enquadrado nesse aspecto de mundo que João está trazendo aqui. E aqui quando ele trata no versículo 15, a parte A, ele traz uma ordem, um imperativo: não amem o mundo. Perceba que amar aqui está no presente. Não amem, é algo que é contínuo, aquilo que você está sempre fazendo, obstinado a fazer. Não amem o mundo nem as coisas que há do mundo. Mas por que nós não devemos amar o mundo? Ele apresenta nos versículos seguintes pelo menos duas principais coisas que nós devemos refletir. Primeiro ele diz no versículo 16: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. É incompatível o que João está dizendo aqui. É incompatível nós amarmos a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não tem como amar a Deus e amar a este tipo de mundo, a esse estilo de vida. Se alguém amar o mundo, como o texto bíblico nos diz, como no verso 15, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é muito sério. Eu poderia ilustrar da seguinte forma: imagine uma pessoa que não se decide por Deus ou por Satanás, se vive para Deus ou se vive para um inimigo, e de repente ele sobe em cima do muro. Ele está em cima do muro, do lado direito Deus, do lado esquerdo Satanás, e ele está em cima do muro porque na verdade não sabe se decidir, e de repente ele olha para o lado esquerdo e Satanás está rindo dele, e aí ele pergunta: por que você está rindo de mim? E Satanás diz assim: é porque o muro é meu. Não tem, irmãos, não tem como servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Não tem como servir a Deus e a Mamon, não tem como servir a Deus e o diabo, não tem como servir a Deus e o mundo. Precisamos parar de amar aquilo que Deus odeia, e esse estilo de vida que Deus abomina. Por quê? Porque tudo que há no mundo, o que é que há no mundo? Aqui ele apresenta pelo menos 3 desejos. Primeiro desejo, desejo da carne. Segundo desejo, desejo dos olhos. E terceiro desejo, a soberba da vida. A primeira concupiscência, em outras versões que falam assim, está relacionado à carne, ou seja, aquilo que vem de dentro para fora. Significa dizer o desejo da nossa natureza caída, pecaminosa. É aquilo que vem de dentro para fora. Mas ele fala também dos desejos dos olhos. Está relacionado daquilo que vem de fora para dentro. Aquilo que nós observamos com os nossos sentidos, principalmente os olhos. Pense comigo nesse aspecto aqui. O que foi que aconteceu com Eva? Ela foi atraída também por aquilo que veio de fora, e aí ela deu vazão ao pecado. Pense comigo agora em Davi, no rei Davi. Quando ele viu e observou Batseba,
Ele foi atraído à concupiscência dos olhos, e assim ele caiu em pecado. É esse tipo de coisa que acontece, aquilo que vem de fora para dentro, que João está dizendo aqui. Mas aqui ele cita uma terceira coisa: soberba, a soberba da vida. Ou seja, relacionada aos recursos deste mundo. Relaciona-se à arrogância, à vanglória pela riqueza, projeção, vestuário. Tudo isso está relacionado à soberba da vida. Aquilo que você deseja no que diz respeito à busca pelas riquezas, a busca pela posição social, a busca pela elevação do seu nome, pelo seu título. É tudo isso que João está tratando aqui. E aqui eu posso citar Santo Agostinho quando ele diz: a soberba é a mãe de todos os pecados. A soberba é a mãe de todos os pecados. Então esses três tipos de desejos, da carne, dos olhos e a soberba da vida, não podem ser amados. Você não pode amar, sabe por quê? Ele diz posteriormente: porque não procede do Pai, porque não procede de Deus. Procede de quem? Procede do mundo. Por isso que nós não devemos amar. E aqui, irmãos, eu queria trazer uma aplicação para nós. A vida cristã, nós precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa, que não apenas acomete aqueles que estão fora do arraial evangélico, mas pode nos acometer. E que, portanto, eu falo para vocês aqui nessa noite, vocês que são casados, cuidado com a soberba dos olhos, com desejo carnal, com desejo que vem dos olhos, com a concupiscência dos olhos. Cuidado com a infidelidade conjugal, aquilo que você coloca os olhos, tenha muito cuidado. Aqui eu falo também para solteiros, você que não é casado, tenha cuidado com a aparência. Nem tudo que reluz é ouro. Você pode ser atraído pela beleza, mas precisa saber se aquela pessoa de fato é de Deus. Jovens que aqui estão, não existe namoro evangelístico, missionário. Você vai acabar saindo da igreja. Então cuidado com a aparência, cuidado com aquilo que te atrai por causa da beleza externa. Precisa ter a beleza interna de Jesus. Uma outra aplicação que nós podemos observar aqui: quando o seu trabalho, o lazer ou compromissos pessoais estão constantemente substituindo o culto e a comunhão, há um sinal de que o amor que você está tendo é um amor a este mundo e não um amor ao Pai. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com que coisas boas, que são coisas boas, possam tomar o lugar de Deus na sua vida. Você pode ser atraído por sua posição no trabalho e ganhar muito dinheiro, mas mesmo assim, esse trabalho não ser bênção para você. Você pode buscar muito lazer e começar a perder os cultos nos domingos, meio de semana. Você inventa tudo, né? Qualquer tipo de festa que aparece, você vai. Você precisa ter cuidado com isso, porque se isso acontece uma vez ou outra, tudo bem, mas se acontece constantemente. Faz muito tempo que eu não fui a um aniversário no domingo. E falar abertamente aos irmãos, muitos me convidam, inclusive familiares, né, que não conhecem a Cristo, que não conhecem o Senhor. Eu tenho uma prioridade no domingo, para estar com os irmãos na igreja. Estar com os irmãos na igreja crescendo. Isso é uma coisa boa, mas que pode tomar o lugar do Senhor, da adoração ao Senhor, da sua comunhão com os irmãos. Então não é esse estilo de vida que precisamos viver. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho pela posição social. Cuidado com o orgulho pelos títulos. Cuidado com o orgulho das conquistas e status social. Tenha muito cuidado, porque isso também pode ser a soberba da vida que te atrai e faz com que você, de fato, esteja distante dos caminhos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você nessa noite. Nem todos foram chamados para pregar.
Nem todos. Embora muitos queiram estar pregando, subir ao púlpito, isso é importante, o desejo, mas nem todos foram chamados para pregar. Mas todos nós fomos chamados para sermos humildes. Todo cristão é chamado a ser humilde e não viver pela soberba da vida. Portanto, amados irmãos, observe que o texto bíblico nos diz no versículo 17: ora, o mundo passa, bem como aos seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, o quê? Permanece para sempre. Esse é o segundo aspecto porque nós não devemos amar o mundo. O primeiro deles, porque é incompatível amar a Deus e o mundo. O segundo aspecto é justamente esse aqui, porque o mundo, ele passa. A transitoriedade do mundo, desse estilo de vida, o mundo passa, os desejos desse mundo também vão passar. Os que amam o mundo querem ser satisfeitos aqui. Confira comigo lá em Lucas, por favor, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6, versículo 24. Veja aqueles que amam, o estilo de vida daquele que ama o mundo. Eles querem ser satisfeitos aqui na terra. Lucas 6,24 diz assim, Jesus: mas ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ou seja, esses que vivem no mundo serão satisfeitos aqui mesmo, nessa terra. Isso é como uma pessoa que troca uma herança eterna por um presente efêmero, que passa. Nós compararmos aqui a história de Esaú. Lembra o que aconteceu com Esaú? Quando ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. É justamente isso que está acontecendo. Alguém que está preso às coisas deste mundo, esse estilo de vida mundano, ele está trocando justamente as coisas celestiais pelas coisas terrenas. E aí eu me lembro do saudoso, em memória, Russell Shedd. Aqui na Consciência Cristã, alguns anos atrás, eu acompanhava ele fazer um comentário de Colossenses. E eu me lembro que foi pela manhã, estava lá, e Russell Shedd acabou de dizer o seguinte, nas suas palavras introdutórias. Disse assim: irmãos, pense nas coisas do alto, porque se nós pensarmos muito nas coisas da terra, pode ser que um dia a gente chegue lá e esteja desacostumado. Veja que palavra, irmãos. Em pensarmos em coisas aqui da terra. Quando chegar, claro que ele estava brincando em relação a isso, mas ele estava trazendo uma orientação para nós cristãos, para que nós viéssemos a pensar verdadeiramente nas coisas que são lá do alto e não das coisas que vão passar, porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, existe um contraste aqui, aquilo que passa e aquilo que permanece. O estilo de vida que passa e o estilo de vida que vai permanecer para todo sempre. Ainda em Lucas, nós podemos observar isso. No versículo 20 do capítulo 6, Jesus está falando de outro estilo de vida. Ele está dizendo aqui: então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Veja só, Jesus está dizendo: vale a pena. Vale a pena as renúncias, vale a pena passar por problemas, por algumas necessidades nessa terra, mas ser correto, ser ético, não dar o jeitinho brasileiro. Vale a pena você chorar, porque você um dia vai ser justamente consolado pelo Senhor, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. O Senhor Jesus vai fazer isso para aqueles que de fato não amam o mundo. Este mundo, esta era presente,
ela já está se desestruturando. Observe comigo, volta lá em 2 João, no capítulo 2, no versículo de número 8, as palavras anteriores. João diz assim a respeito desse mundo. 1 João 2,8: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. As trevas, irmãos, já estão dissipando, a verdadeira luz já brilha. Se João escreveu isso há cerca de 2000 anos atrás, e as trevas já estavam dissipando, imagina agora, irmãos, as trevas já estão dissipando, o mundo, esse estilo de vida vai estar passando, é transitório, mas aquele que permanece no Senhor vai permanecer para todo sempre. Por isso que nós podemos observar que só existe uma classe de gente que permanecerá, somente. É aqueles o quê? Aqueles que na verdade fazem a vontade de Deus, segundo o versículo 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Você quer permanecer para sempre? Faça a vontade de Deus, faça a vontade do Senhor. Não queira ser aceito pelo mundo em detrimento à obediência ao Senhor. Não queira ser aceito por seu grupinho, o grupo onde você está presente, na sua universidade, no seu trabalho, na sua escola. Não queira justamente ser como ele, ser aceito pelo mundo, ser aceito pelas pessoas do mundo, pelo estilo desse mundo. Faça a diferença. Eu me lembro que quando estava na universidade, eu era novo convertido, tinha me convertido naquele ano e entrei na universidade num curso, inclusive muito problemático para muitos, o curso de História. E mesmo novo convertido, eu entendia quem eu era. E eu estudei muito, irmãos, minha fé, naquele momento, porque era atacado muito. Eu estudei muito. Eu estava estudando, pastor Rony, teologia desde logo cedo. Novo convertido, antes de entrar no seminário, eu estudava muita teologia, inclusive para defender minha fé. E lá na universidade, existiam poucos cristãos naquele momento. Poucos cristãos, poucos evangélicos. Dentro da minha sala só existia um, além de mim. E ele era alguém que eu admirava bastante, que pregava a palavra lá dentro, que defendia a fé. Eu ainda estava aprendendo muito, diante de tudo aquilo que a minha fé estava exposta naquele momento. E eu me lembro que, passando o tempo, esse meu amigo evangélico, ele se desviou, e só ficou eu na turma de crente realmente. Mas eu me lembro que em muitos momentos eu preferia ficar só. Em muitos momentos. Sabe por quê? Porque eu não amava o mundo. Eu não queria esse estilo de mundo, das drogas, da bebida, da pornografia. E eu ficava afastado em muitos momentos, mas em determinado dia, um dos colegas da sala, ele perdeu a sua mãe, ficou de luto. E eu cheguei a ter esse colega, e eu fui confortá-lo diante daquele momento. E ele disse assim: Renê, muito obrigado por isso, porque eu vejo que você é diferente. Porque eu vejo que em muitos momentos nós estamos juntos e você está afastado. Mas aqueles meus colegas, aqueles meus amigos que estavam comigo no bar, nenhum deles veio aqui me confortar, somente você. Estilo, irmãos, estilo de vida que vale a pena ser vivido. Vale a pena não amar esse mundo e viver para o Senhor. Então não queira ser aceito pelo mundo, nem pelas pessoas desse mundo. Não queira. Faça a vontade de Deus, faça a vontade do Senhor. Precisamos investir naquilo que é eterno, e pessoas são eternas. Precisamos investir em coisas que são eternas e não aquilo que vai passar. Aquilo que vai passar. Portanto, nós precisamos observar as pessoas. Nós precisamos pregar a palavra para as pessoas. Precisamos evangelizar, precisamos fazer isso. Sabe por quê?
porque se a gente investe a nossa vida todinha naquilo que a gente vai ganhar enquanto trabalho, tudo vai ficar. Mas essas pessoas que nós evangelizamos e que se convertem, vai com você para a eternidade. Então invista em pessoas. Precisamos investir em pessoas, porque o mundo passa, mas as almas são eternas. Portanto, amados irmãos, nós precisamos fazer uma seguinte pergunta para nós nessa noite: onde você está investindo o seu amor? O que é que você tem amado? Você tem amado esse mundo? Ou você tem amado realmente o Senhor Jesus? O Evangelho então nos chama para um amor maior. O Pai nos oferece algo eterno. O Pai nos oferece algo indestrutível. Cada renúncia que fazemos, cada luta que passamos, cada pecado que nós enfrentamos, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque nós estamos investindo naquilo que permanece para sempre, e não naquilo que é transitório. Eu queria contar uma história que dizia o seguinte: um homem, certa vez, estava numa embarcação, num navio, e esse navio estava prestes a afundar, e ali as pessoas gritaram, os tripulantes trouxeram avisos aos tripulantes e disseram assim: é melhor a gente pegar o bote salva-vidas e sair do navio. Mas aquele homem, ele tinha muitas riquezas naquela embarcação, muitas joias, muitas coisas de valor, e ele voltou à cabine onde estavam as suas coisas e simplesmente quis levar tudo na mala. E certa pessoa até gritou para ele: deixe tudo, o navio está afundando. E ele disse assim: eu não posso deixar, porque é tudo que eu construí, é tudo que eu tenho na vida. E que, portanto, alguns minutos depois, aquele navio afundou. E aquele homem também se afundou, juntamente com tudo aquilo que ele tinha construído durante toda a sua vida. Essa ilustração traz muito bem para nós a seguinte reflexão: esse navio é o mundo. O mundo está afundando. O mundo está afundando. E que, portanto, queridos irmãos, João, quando ele está escrevendo aqui, ele está nos dizendo a respeito disso: não se prenda àquilo que vai afundar. Não se prenda àquilo que vai afundar. Deixe para trás o amor ao mundo. Deixe para trás e corra para o bote salva-vidas do Senhor, caminhando para fazer cada vez mais a sua vontade. Talvez hoje, nessa noite, alguém esteja segurando uma mala, assim como aquele homem. A mala do orgulho, a mala de pecados, a mala de prioridades erradas, a mala de amores divididos. Mas Jesus está chamando: deixe tudo isso e venha para aquilo que permanece. Deixe tudo isso e venha para aquilo que permanece para todo sempre. Assim, irmãos, não amem o mundo, porque é incompatível o amor ao mundo e a Deus. Não amem o mundo, porque o mundo é transitório, ele passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo o sempre.